Graças a Deus, irmãos. Vai dando um feedback no som, tá bom? Nós estamos deixando o louvor para nós louvarmos e nós já vamos iniciar. Se o fone estiver escutando alguma coisa, fala conosco aí, tá bom?
Graças a Deus, irmãos. Vai dando feedback aí, por favor, no som. Pode deixar. Fala como que tá o meu som, se você está escutando. Por favor. Aleluia. Amém, queridos. Irmãos, nós vamos louvar agora, vamos orar, amém, em nome de Jesus. E logo em seguida nós vamos entrar na palavra, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Pode jogar lá em cima o louvor. Pai, em nome de Jesus. Adora o Senhor, meus queridos. Louvamos a Ti, Senhor amado, exaltamos a Ti. Porque Tu és bom e a Tua bondade dura para sempre, Senhor. E meu Pai amado, nesta noite, Pai, encher-nos, meu Pai amado, com Teu amor, com Teu poder, Senhor. Senhor amado, fala conosco, Pai amado. Cremos, meu Pai amado, que as cadeias vão ser quebradas nesta noite. Eu creio, meu Pai amado, que a Tua glória vai ser manifestada esta noite. Senhor amado, que em nome de Jesus, a Tua palavra, meu Pai amado, seja manifestada em nosso meio. Enche, meu Pai amado, o coração da Tua igreja. Enche, meu Pai amado, essa noite com a Tua paz, Senhor. Oh, Deus, te louvamos, Pai, te exaltamos. Glorificamos a Ti, porque Tu és bom. E a Tua bondade, ser amado, dura para sempre. Oh, Senhor amado, há poder no Seu nome, ser amado. E nesta noite, nós vimos, meu Pai, neste 8º dia, Senhor, de campanha, de ministrações, de jejum. Estamos, meu Pai amado, Senhor Deus, convictos, Pai, de que nada nos faltará. Praga alguma chegará à nossa tenda, porque Tu estás conosco, Senhor. Vem, meu Pai amado, Senhor Deus, justificar, ajustar tudo, para que a Tua igreja, meu Pai, te louve e te exalte, e a Tua palavra, meu Pai, seja manifestada, assim, ó Deus, para todos quanto, meu Pai, alcançar. Em nome de Jesus, desperta, Pai amado, a Tua igreja que dorme, desperta o Teu povo, Senhor amado, com glória, com unção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor amado, que há poder, Senhor amado, para manifestar em nome de Jesus. Adora o Senhor, meus irmãos. Senhor amado, te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor amado, te exaltamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Queridos, neste 8º dia, eu queria ministrar sem praga nenhuma. Amém? Seria o tema de hoje, está no livro, né? E o tema é sem praga nenhuma. Amém? Queridos, nós temos aprendido, né, nesses dias, relembrado, ou até mesmo se aperfeiçoado, que o Senhor ele tem guardado a tua igreja, ele tem o seu imenso poder sobre a igreja. E nós sabemos que nesse tempo de graça, maravilhosa graça do Senhor, nós temos a nossa convicção plena no nosso eterno Jesus, nosso Salvador. E eu fico muito triste, né, quando eu vejo crente, e olha que eu tenho visto ainda,
crente colocando ferradura atrás da porta, ou trazendo uma planta, né, que tira mal olhado. Você já viu alguma coisa nesse sentido? Certa vez nós fomos, algum tempo, né, nesse ano, nós fomos na casa de amigos nossos, né, e foi muito engraçado que não era intenção e não é mesmo. Eles estavam com velas perfumadas, né? E nós brincamos que ele estava pondo essência, né? Dentro da sua casa. E aí nós brincamos tudo, mas só que lá era brincadeira. Mas nós temos muitos que ainda põem, né? Queimam incenso, que ainda acendem velas, né? E nós sabemos que isso tudo, nada disso tem valia, porque o Senhor, ele já levou, né? Todas as maldições sobre ele. O Senhor, ele se fez maldito em nosso lugar, né? E eu gostaria de mostrar hoje, nesta ministração, 3 aspectos de maldição que foi completamente, irmãos, completamente eliminadas pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E, pasmem, muitos não vão gostar, né? Alguns não vão ter o argumento bíblico, né, para comprovar. Mas só que nós sabemos que a graça e o poder do Senhor na palavra que é poderoso para nos ajudar. E a maldição, ela foi totalmente removida, meus irmãos, para que hoje você e eu possamos desfrutar da bênção completa. Amém? Por meio do quê? Da obra consumada da cruz do Senhor, que o Senhor Jesus, ele foi morto, mas ressuscitou, né? Então, em primeiro lugar, eu quero que você saiba, né? E aí declare também, em alguns momentos, dizendo amém, a maldição foi transformada em bênção, né? Então, quando o povo de Israel, um exemplo que eu quero usar aqui, o povo de Israel, eles estavam reunidos, né, descansando ali, e eles tiveram que passar pela terra de Moabe. E você sabe que Balaque era o rei de Moabe, né? E ele estava com muito medo de Israel. Meus queridos, quando Deus ele age, ele realmente, os nossos inimigos, ele sabe o poder de Deus e ele sabe o plano e o projeto que o Senhor ele tem na sua vida. E ali, Moabe, Baraque, o rei, né, de Moabe, ele ali já sabia que ele ia tomar uma sova, né, do povo de Deus, porque o Deus Altíssimo estava com eles. E o profeta, né, profeta Balaão, era um profeta que ele era tipo um coach, né, um empresário. E ali eu quero dizer para você que ele profetizava por dinheiro, né? Tudo dele era dinheiro, né? Era viver com grana, era fazer as coisas com muito dinheiro. E nós sabemos que isso não é projeto de Deus. E ali eu quero que você entenda que lá em 2 Pedro, olha só o que o Senhor diz, né? Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, né? O Senhor, ele não tem plano com aqueles que fazem tudo por dinheiro, né? Então hoje nós temos que entender isso, que o Senhor ele arrancou a maldição de nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos presos no dinheiro. E primeiro, você vê que quando Balaão ele foi consultado, né, por Baraque, né? Não vamos confundir os bichos aqui. E ele foi chamado para amaldiçoar Israel. E Balaão gostava muito de grana, né? E aceitava qualquer coisa. Ele aceitou. Mas em primeiro lugar, Deus ele proibiu que Balaão aceitasse a proposta do rei, né? Mas depois você vê que Deus ele não é contraditório, mas depois Deus permitiu que ele fosse, né? Mas ele somente poderia falar da palavra que Deus colocasse na boca dele. Balaão, então, você vê que a história, né? Estou aqui tentando resumir, porque
senão nós vamos ficar até 10 horas. Alguns aí ficam comigo, mas a grande maioria aí tem pressa para dormir. Mas só que ele subiu no cume do monte, ele subiu para quê? Pronto para amaldiçoar. Por quê? Porque ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel, né? Mas Deus ele colocou o quê? Palavra de bênção na boca de Balaque. Ele foi lá colocando palavra de bênção. E isso você encontra na onde? Encontra em Números 23, no versículo 7 e 8. Anota aí. É sempre bom essas lives, né? Nós sempre lermos e relermos, né? E aprendermos, né? Para que nós possamos falar, olha, lá em Números diz que o Senhor, ele mudou a sentença de maldição que tinha para ser na boca de Balaão e colocou palavra de bênção, né? Então ali o rei, ele muito se indignou com Balaão. Por quê? Porque ele tinha pago Balaão para que ele amaldiçoasse Israel e Israel não dominasse a terra dele. E o que acontece? Então, pela segunda vez, Balaão subiu lá, né? E fez o quê? Proferiu bênção de novo. O que eu quero dizer que muitas vezes nós estamos preocupados com o que vão falar. Estão preocupados quando nós separamos ali aquela oferta, separamos aquele dízimo, quando restringimos algum alimento, né, como é esse momento de jejum. Os irmãos sabem que o nosso jejum geralmente é jejum pesado, né? Que alguns irmãos aí ficam 24 horas, né? Outros irmãos 72 horas. Esses irmãos aí devem ter o estômago bom. Mas dessa vez nosso jejum está um pouco mais leve. Mas isso não diminui o nosso propósito com Deus. E ali você vê que as afirmações, né, feitas por Balaão foram afirmações maravilhosas. Por quê? Porque ele ia amaldiçoar a primeira, abençoou. E amaldiçoar a segunda, abençoou. Então, ele diz, né, que Deus, ele fala assim, ó, como vou amaldiçoar Israel se Deus já abençoou? Então não tinha palavra, era algo que nós precisamos entender, que a bênção do Senhor, ela não pode ser revogada. Ela não pode ser mudada. O Senhor ele já falou que somos bênçãos. Se isso era verdade, meus queridos, na velha aliança, lá atrás, né? Imagina hoje, na nova aliança, muito mais agora, com Jesus nos ajudando. Uma vez que Deus disse que nós somos perdoados, que nós somos abençoados, que nós somos justificados em Cristo, isto não pode mais ser revogado, meus queridos. Alguns acreditam, sabe que alguns acreditam que suas quedas, né, que seus devaneios, que aquela bicadinha lá no templo do diabo, né, que algumas coisas tiram ele da aliança que o Senhor fez. Mas, queridos, isso não pode ser revogado por Deus, porque o Senhor, ele é o seu Pai, o Senhor é o seu Deus, e Ele pode fazer. Nós podemos ser disciplinados por Deus. Isso pode acontecer, né? E só que ninguém pode mudar a aliança feita na cruz, porque isso é eterno. Hebreus capítulo 6, versículo 3 ao 20, se você quiser anotar para ler depois, está escrito lá, mas lê com entendimento, lê assim, ó, olha, está escrito que nada disso pode ser revogado, que você está imbuído lá na nova aliança, e essa nova aliança é a nova aliança com o Senhor. Essa afirmação, meus queridos, de Deus não é homem, né? Quando ele fala lá com... eu passei direto essa parte, Balaão, ele chega e fala assim, olha, verdadeiramente, como amaldiçoarei, né, Israel. Isso eu estou resumindo aqui. Como eu posso amaldiçoar Israel se Deus já abençoou? Deus, ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Olha que história maravilhosa que Balaque falou, né? Balaque estava lá para acabar com Israel, mas aí ele dá uma declaração sensacional. Mas só que, meus queridos, eu não sei, né? Esses dias eu ando lembrando muito de uns irmãos aí, né, de alguns costumes, não irmãos, né, mas alguns costumes
que tudo que vai se pregar faz um sensacionalismo, né? E ali ele fala, olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas só que, meus queridos, o contexto desta afirmação que Balaão falou é para que nós possamos entender que Deus, ele jamais revogará a bênção sobre Israel. É sobre a bênção, né, que Balaão fala aqui, né? Não é outra coisa, não é qualquer negócio aqui. Alguns dizem que se Deus ele não punir essa terra, olha só o que estão dizendo aí, que esse vírus maligno que nós estamos orando, né, repreendendo do nosso meio, é que Deus mandou. Irmãos, Deus não mandou essas coisas não, né? Mas aí eles dizem, Deus mandou sim, sabe por quê? Porque se Deus ele não cumprir o seu juízo nesta geração perversa, e ali o que ele vai ter que se desculpar com Sodoma e Gomorra. Mas, querido, Sodoma e Gomorra, eles não conheceram a infinita graça do nosso Deus. E nós temos o amor do Senhor, o contexto, ele tem que, não pode virar um pretexto. E nós temos que continuar aprendendo que depois, né, que Balaão, no versículo 20, ele diz lá, né, que ninguém pode revogar a bênção do Senhor, a bênção de Deus, porque Deus liberou algo extraordinário, a bênção de Deus sobre a minha e a sua vida, meus queridos. Nós precisamos entender que ela não pode ser revertida. E é isso que o Senhor ele faz por nós. Ele decidiu nos abençoar, por isso toda língua maligna não prosperará contra mim e contra você. Todos que se levantar contra nós não irá cumprir o seu juízo, porque o Senhor, ele diz, quem nos separará, né? Isso o apóstolo Paulo fala aos Hebreus, quem nos separará do amor de Cristo, né? Então, irmãos, nada nos separará do amor de Cristo. Isaías, no capítulo 54, versículo 17, ele diz assim que toda arma forjada contra ti não prosperará. Diga amém, essa palavra é para você. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a aliança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. A palavra, meus queridos, quando nós lemos lá sobre bênção, né, no Novo Testamento, ela vem, toda palavra ela tem uma sequência, né, e ela vem de algum lugar, né, e quando você fala. E a palavra bênção, ela vem de eulogia, e ela junto é de onde vem o que? O elogio. Então, o Senhor, ele tem sempre algo bom ao seu respeito. Significa o quê? Falar bem, né? Positivamente. Nós temos que falar bênção, falar coisas positivas, levantando todos os dias e nunca se abatendo, meus queridos, e falando mal aos outros. Não podemos ter influência negativa, mas nós temos que falar sempre bem, elogiar a obra do Senhor que ele tem feito. Agora, por outro lado, meus queridos, a palavra usada no Novo Testamento para maldição é katara, né? Que significa falar negativamente a respeito de algo, né? Então, nós podemos amaldiçoar algo ou alguém sem usar a palavra maldição, apenas falando mal do outro, né? Não sei se você conhece, né? Não quero nem olhar para não arrumar confusão. Às vezes você está do lado de alguém que você fala mal para ela de alguém. Não faça mais isso, né? Toma vergonha na cara, porque nós precisamos falar apenas coisas boas. Nossa boca, essa boca aí, ó, com batom, sem batom, com todos os dentes, sem os dentes, ela foi feita apenas para abençoar. E abençoar seja lá quem for, meus queridos. E Deus, ele quer te chamar para que da sua boca saia apenas coisas que for dar bons frutos. Amém? Então, o Senhor Jesus, veja bem, Jesus, o Mestre Jesus, em certo momento, ele quis pegar um fruto da figueira e a figueira não tinha o fruto. Ela era sem nada. E aí o Senhor Jesus, ele simplesmente, ele não amaldiçoou. Você não lê em nenhuma tradução, na original, né, em qualquer que você pegar, você não vê Jesus ele amaldiçoando.
simplesmente o Senhor Jesus só fala assim, ó, de você não venha mais fruto e ninguém mais coma de você. Então ele não amaldiçoou, ele não falou assim, maldita, sai agora, sai, queima na raiz, queima no inferno, não. Ele não fez isso em nenhum momento. O Senhor Jesus simplesmente, ele falou, olha, ninguém vai comer mais desse fruto. Pegou, seguiu o caminho dele. No outro dia os discípulos passaram e aquela figueira estava como? Seca. Sabe por quê, meus queridos? Porque nem Jesus proferiu maldição, porque da sua boca saía apenas palavra de bênção. Então Jesus ele nos ensinou que nós não podemos viver palavras profanas, palavras de engano, palavras de maldição. Não devemos fazer isso, mas nós temos que apenas abençoar. Se o Senhor ele nos ensinou, assim nós temos que o fazer. Amém, meus queridos? No versículo capítulo 24, versículo 2 de Número, olha só, eu quero ler para você, diz assim, Números 24, verso 2, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Sabe o que eu já ensinei algumas vezes, né? Na terceira vez, Balaão, né, ele foi lá tentar amaldiçoar Israel. Isso é muito engraçado, né? Que você vê que é como você tentar fazer algo que você sabe que vai dar errado. E Balaão, ele estava tentando, porque ou ele fazia, ou Balaque matava ele também, eu acredito assim. E aí, pela terceira vez, ele subiu no cume e quando ele olhou para o acampamento de Israel, ele viu o povo acampado, o povo descansando, né? E eu já ensinei na igreja que quando o povo eles se reuniam, né, o povo de Israel ali no deserto, e quando eles se reuniam para descansar, no meio ficava, né, a tenda, né? Ficava a tenda e as tribos elas se dividiam, né, para se proteger. Então elas ficava uma parte assim, não dá para explicar a forma, né, de cada um, mas só para você entender, ficava uma parte aqui guardando, outra parte aqui, uma aqui e ficava a maior parte, né, puxando assim. E ali, quando você olhava de cima, se formava uma cruz. Olha que interessante. E ali quando Balaão ele olhou do cume do monte e ele viu, né, as tribos ao redor do tabernáculo e ali que a de Judá era maior, né? Então ela puxava maior o lado e quando ele olhou do lado, ele viu o formato da cruz. Balaão, meus queridos, ele viu a cruz no deserto, né? E na cruz foi onde o nosso Deus, nosso Pai, ele não vê pecado, ele não vê as nossas iniquidades. E quando vemos a cruz no lugar elevado, né? O Espírito ele vem sobre nós. Quando nós entendermos que foi tudo feito na cruz, nós não temos mais nada para pagar, não temos que pagar indulgências, né? Esses dias eu até vi, né, o Papa orando, eu falei, nossa, que legal, todos os cristãos orando, até o Papa, né? E aí ele estava pagando tributo. E ele estava pagando indulgências pelos pecados ainda. Eu falei, meu Deus do céu, o Papa ainda paga indulgência, né? E isso foi lutado tanto, né, há mais de 500 anos atrás, mas enfim, depois você deleta essa parte aí. Só que nós temos que entender que Balaão ele não teve poder para amaldiçoar. E igualmente nos tempos de hoje, quando alguém se levanta para amaldiçoar-nos, isso não tem poder, meus irmãos, né? Olha, eu estou doido para sair dessa aqui, para incomodar um pouco mais, né, o coração de alguns, que diz assim que eu vejo muitas pessoas falando assim, pastor, ora por mim, né? Tem um fulano tal, de uma religião tal, que parece que fez, né, um catimbó para mim, né? E eu fico pensando assim, falei, rapaz, só deve ter pegado porque ela não creu e não crê na cruz e ela tá livre, né? É igual a história de vampiro, né? É uma história, não existe. E você vê que se lia as histórias antigamente, os vampiros eles não podiam ver cruz, né? E a cruz afugentava, matava eles, né? E aí o que eu quero dizer para você que os nossos inimigos
quando eles lançam maldição contra nós, é parada na cruz, né? A cruz onde o Senhor morreu em nosso lugar. Amém? Então, da sua boca sai apenas bênção. Diga assim comigo, eu creio. Diga assim comigo, eu creio que da minha boca sairá apenas bênção. Amém? Então, em segundo lugar, vou correr um pouquinho mais rápido aqui. Eu quero incomodar os tradicional agora, né? Talvez você aprendeu também isso, sobre a maldição hereditária. Você sabia que a maldição hereditária, ela já foi aniquilada na cruz do Calvário? Que aquela história, velha história, que seu pai era assim, sua mãe era assim, quando você aceita o Senhor e você desce as águas batismais, quando você participa da ceia, quando você confessa o Senhor como teu Deus, essas maldições já foram quebradas ali, porque o Senhor morreu por mim e por você. Mas isso não pode ficar somente no que você está pensando que eu acho. 2 Coríntios 5,17, olha só o que diz. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Meus queridos, essas coisas antigas que passaram inclui as maldições hereditárias também, porque às vezes a pessoa acha que as coisas velhas passaram, que é os seus pecados, que é isso, que é aquilo, que é as coisas que o Senhor ele não lembra, mas a maldição hereditária está aqui também. Então, nós precisamos compreender isso muito claro, né? Porque muitas vezes o cristão, eles acham que estão eternamente debaixo da maldição, né? Eles usam até o espinho na carne, que Paulo ele citou, né? Lá em 2 Coríntios, ele fala assim, não, se Paulo teve um espinho na carne, aquele espinho na carne é a maldição hereditária. Não, meus queridos, você precisa entender o que o texto diz, o contexto diz, e as pessoas precisam parar de usar pretextos, né, para falar que a interpretação bíblica dela é isso. Sabe por quê? Porque a nova geração diz que a Bíblia, né, aquela convencional, tá, a minha está ali, ela contém a palavra de Deus. Quando ele fala assim que contém, é porque ele só vai usar aquilo que lhe serve, aquilo que ele quer para ele. Mas, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Então, não caia nessa onda aí das maldições hereditárias, né? Porque muitas vezes nós queremos e aceitamos aquilo porque nós vemos como que estamos hoje, mas a condição da velha aliança não é a mesma hoje para nós, e nós temos que louvar ao Senhor, porque agora nós estamos na nova aliança. Amém? Mas alguns crentes, eles vivem baseado na velha aliança. E viver baseado na velha aliança, você sabe que você tem que cumprir os 613 lá mandamentos, e ainda você tem que esperar o Messias voltar. Porque o Senhor ele já cumpriu tudo isso, né? Que ele disse que não veio para aniquilar, mas ele veio para cumprir. E Hebreus capítulo 8, versículo 12, olha só o que diz. Diz assim, pois para com as suas iniquidades, você está entendendo? Usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. No Velho Testamento, ele não podia esquecer do pecado, por isso que ele castigava a iniquidade dos pais, nos filhos. Mas no Novo Testamento, ele agora ele não se lembra mais dos pecados. Se ele não se lembra mais, não há condenação e nem punição para você. Há muitos crentes hoje vivendo que são da nova aliança com a mentalidade da velha aliança, né? É o famoso que anda com Jesus, mas tem ali o professor Moisés. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque ele diz lá que sobre a profecia de Jeremias, sobre a profecia de que foi dado que o povo ele iria comer, né? Comer coisas amargas,
frutas amargas, e os filhos também comeriam as frutas amargas por causa das suas iniquidades. E iria ser a primeira, a segunda, a terceira geração maldita, e assim a seguindo adiante, até se cumprir aquilo que era dito. Mas hoje, meus queridos, depois de nós entendermos, né, o Senhor, Ele quebrou essa maldição na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, um pouco mais de 2000 anos atrás. E nós temos que viver debaixo da palavra do Senhor, né? Lá em João 19, versículo 20 ao 30, veja só, né? Depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Na cruz do Calvário, meus queridos, o Senhor Jesus viu que tudo estava consumado. Quando ele fala tudo estava consumado, eu não vejo se faltou alguma coisa. O que nós precisamos entender é que não temos mais maldição sobre nós, né? Mas, para encerrar, nós falamos sobre ser livre da maldição hereditária, né? Também ser livre, né, da... Deixa eu voltar aqui um pouquinho para falar para vocês certinho. Aleluia. A maldição, ela foi transformada em bênção. Agora nós falamos que a maldição hereditária também foi quebrada. E por último, tão importante quanto, a maldição da lei também foi quebrada, né? Então, a afirmação categórica, né, que a gente precisa falar aqui, a palavra de Deus é que quando vivemos pela fé, o favor imerecido de Deus, e nós somos resgatados da maldição da lei. Mas para isso nós temos que viver em fé. Aqueles que vivem, né, com base em seu merecimento, eles andam confiando em seu esforço próprio, no seu braço, confiando no seu cartão de crédito, no seu cheque, confiando somente nele. Mas o que é realmente, meus queridos, a maldição da lei? A única maneira de nós descobrirmos qual que é a maldição da lei está lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, ele envolve 4 aspectos. Quando a pessoa está debaixo da maldição da lei. Miséria, enfermidade, condenação e morte, né? Então, por causa da obra consumada da cruz, não precisamos mais viver essas maldições. Diga aí na sua casa, diga aí para sua família, anote no papel: eu não vivo mais na maldição da lei, eu vivo debaixo da condição que a cruz me deu. Amém, meus queridos? Então, Gálatas 3,13, né, que é um bom manual, o livro de Gálatas. Você que quer aprender um pouco mais, né, da palavra da graça, leia Gálatas, né, leia o livro de João, que fala sobre a divindade de Cristo. Então diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito prometido. Eu estou pulando os versículos do 13 e 14, e eu vou ler agora o versículo 29. E diz assim, ó: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém, meus irmãos? Então, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Eu sou de Cristo. A minha casa é de Cristo. Os meus amigos que estão comigo andando há muito tempo ou pouco tempo, não importa, também é de Cristo. E nós somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Amém? Nos dias de Jesus, a forma comum como os judeus executavam, né, os criminosos, não sei se você já leu isso, eles eram apedrejados, quem era condenado à morte. Você lembra de Estevão? Estevão foi condenado e apedrejado até sucumbir à morte. Mas Jesus,
ele também teria que ter essa mesma morte. Mas só que o plano e o projeto de Deus era para se cumprir e ser consumado tão poderosamente que quando ele foi crucificado, olha lá, em 1000 anos atrás, Moisés ele tinha dado esse decreto. É igual hoje aí, ó, os decretos que um faz uma emenda, outro faz outra emenda, vai emendando, né? Uma hora quebra. E Moisés ele tinha feito na lei lá que todo condenado tinha que ser morto à base de pedrada, né? E só que Jesus não. Jesus ele precisava o quê? Ele precisava ser crucificado, porque Moisés ele fez um decreto que todos condenados eles tinham que ser amaldiçoados, né? Então, ele fosse pendurado e amaldiçoado. E isso foi um decreto que o Senhor ele fez. Aquele que fosse pendurado seria maldito. E Jesus, ele foi colocado no madeiro e ele foi nomeado como maldito. E ele foi amaldiçoado no nosso lugar, né? Então, isso significa que o Senhor, ele derramou o seu sangue apenas para nos perdoar dos pecados? Não. Ele derramou o seu sangue para nos perdoar dos pecados, mas também para nos livrar da maldição, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Amém, meus queridos? Porque todas as vezes, né, precisamos entender isso, que resolvemos nos relacionar com Deus com base na nossa performance, esse nosso mérito, nossas obras, nós logo decaímos na lei. Mas só que nós temos que nos relacionar com o Senhor apenas pela fé, apenas pela graça. Então nós não podemos decair na lei, não podemos ficar ali, ó, vivendo na lei, porque um dia você cansa, você vivendo na lei, um dia você vai dar os seus deslizes, e aí esses deslizes começam a ser muitos deslizes. Então hoje nós precisamos viver debaixo da graça do Senhor, porque o Senhor nos livrou da maldição da lei. Amém? Uma vez assim, nós separados da graça, nós sujeitamos novamente a maldição da lei. Isso é muito, muito sério, porque não tem três caminhos, querido. Ou você vive e serve ao Senhor pela graça, ou você serve pela lei. É apenas dois caminhos. Pode acreditar em mim, pela lei você não vai a lugar nenhum. Eu lembro quando eu me converti, né? Eu tive bons professores, né? E esses professores, eles falavam, eles cuidavam muito mais de falar o que não podia do que falar o que podia, né? E eu lembro que na lei deles lá, eu acho que a Bíblia você encontra 613 leis, e na lei deles lá tinha umas 1.400, porque não podia bigode, não podia barba, não podia cabelo comprido, raspado, não podia andar de calça jeans, não podia, né, nem respirar, sei lá, né? E ali era uma lei por cima da outra. Meu Deus do céu, não gosto nem de lembrar que eu fico deprimido. E eu quero dizer para você, e Deus, ele te fez livre para viver totalmente livre, né? E eu quero continuar lendo aqui para você. Nós estamos caminhando para o encerramento, né? A pastora fez eu falar mais do que o normal, é culpa dela. E para o povo te ouve. E diz assim, ó, Gálatas 3, né, versículo 11 e 12, diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O justo viverá pela fé. Então, meus queridos, hoje viva somente pela fé. Glória a Deus. Queridos, esta palavra, ela foi muito edificante hoje para mim, né? E guarda no seu coração aí todos o que foi possível, né? Essa última foi Gálatas 3, 11, 12. E vamos viver segundo a palavra do Senhor. Porque tudo, meus queridos, começa em Deus e não termina. Porque o Senhor diz que o fim é em Cristo e Cristo é eterno. Então está lá em Romanos 10, 4. Cristo, ele é eterno, né? Mas se você vê a terminar em alguém, termina em Jesus Cristo. Não vai terminar nesse seu problema, não vai terminar nessa sua dificuldade, não vai terminar nessa circunstância da vida que nós estamos vivendo,
Porque diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Creia tão somente que o Senhor, Ele fará maiores coisas na sua vida. Amém? Creia nisso. Glória a Deus. Eu queria fazer a confissão, depois nós vamos orando, né? E conforme nós formos orando, eu não sei se alguém já mandou aí pedido de oração. Continua mandando pedido de oração. Por favor, não me deixe esquecer de orar, né? Entre ontem e hoje, os irmãos, graças a Deus, né, têm amado essa obra, têm ofertado, dizimado, né? Alguns, hoje parecia o office boy, né, da igreja, buscando primícias, né? Deus abençoe os irmãos que separaram o alimento. Eu busquei alguns alimentos, busquei oferta que os irmãos separaram com amor, busquei os dízimos, né, dos irmãos que separaram e falaram, pastor, vem buscar, né? E eu até lembrei, assim, muitos anos atrás, né, quando eu ainda era garoto, mudei para o Parque São Francisco, e no Parque São Francisco tinha muitas igrejas, e eu lembro que a minha mãe, ela sempre foi dizimista, né? Mesmo quando católica, e ali ela trabalhava, né, em casa, e eu lembro que vinha sempre um homem, né, que era um dos obreiros, não sei se é esse o nome que dava na igreja aqui do Parque São Francisco, e ele sempre vinha todo mês com um envelope, né? E esse envelope era assinado lá pela tesouraria da capela, e minha mãe separava o dízimo, colocava lá dentro, e esse homem vinha buscar em casa, né? Ele passava de casa em casa, se eu não me engano era o seu Benedito, né? Já falecido, e eu tenho essa breve lembrança, e hoje eu falei, rapaz, estou parecendo o seu Benedito, né? Buscando as ofertas, as primícias dos irmãos, né? Alguns irmãos aí, graças a Deus, têm utilizado, né, nossas contas aí da igreja, têm depositado, porque nós não estamos impossibilitados de cultuar, né? Mas, querido, você que não aguenta mais, olha só, você que não aguenta mais aos domingos, e você tem uma plena saúde, né? Nós estamos fazendo uma escala para que você possa cultuar conosco lá no prédio, né? No máximo estamos fazendo com 10 pessoas para não aglomerar. Essa semana, final de semana, foi muito forte, foi muita bênção, né? Graças a Deus, os irmãos se posicionaram, foram lá, alguns irmãos levaram primícias, outros irmãos foram lá só para adorar o Senhor, para louvar, né? Nossa equipe de louvor quase toda completa, faltou alguns irmãos, né? Mas eu já visualizo que tudo isso vai passar, meus irmãos, já vejo a equipe de dança, né? Eu como fico lá na cadeira principal lá da frente, junto com o Roberto, a família dele, a gente leva umas panadas lá de vez em quando, né? As pontinhas dos panos das irmãs da dança. Mas, irmão, tô com saudade desses panos na minha cara, né? Saudade lá do sorriso da Rosana, né? Das meninas lá, tudo baixinha. Não sei o grupo de dança que não tem uma alta, né? Tem a Renata chegando agora, mas tá grávida, né? Então, a glória do Senhor vai se manifestar naquele lugar, meus queridos. E em todas as igrejas ainda, nós voltaremos muito mais fortes. Sabe por quê? Porque nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Então vamos confessar a palavra de hoje, né? Eu sempre começo, enquanto você vai mandando pedido de oração aí, se tiver poucos, né, nós oramos pelos anteriores e assim vamos. Que diz assim em primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18 e 19. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18 ao 19, né? Eu mandei para os irmãos logo cedinho, assim, primeiro horário eu já mando, para quando os irmãos for sentar para almoçar, dizer, eu sei que o Senhor me ama primeiro, e eu creio que grandes coisas acontecerá. Agora vamos para a confissão, né? Me ajuda aí. Diz assim, eu rejeito, diga, eu rejeito todo medo na minha vida, pois eu sou amado do Senhor.
O amor lança fora todo medo. O perfeito amor de Deus está em mim. Por isso eu sou aperfeiçoado. Eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Deus já provou seu amor por mim, quando enviou seu Filho para morrer na cruz. Eu não ando, diga com fé, eu não ando debaixo de tormento, pois a paz do Senhor enche o meu coração. Diga aleluia! Amém, meus queridos. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Põe um som aí, DJ. Em nome de Jesus, vamos orar. Glórias ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Feche seus olhos. Oh, glória. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais um dia. Agradeço a Ti, Ser amado, pela igreja reunida hoje, Senhor. Oh, Ser amado, eu creio que há poder no Teu nome. Há poder, meu Pai amado, na Tua palavra. Há poder, meu Pai amado, Senhor Deus, porque a Sua infinita graça nos constrange, Senhor. Que hoje, meu Pai amado, possa fazer, meu Pai, grandes coisas. Possa, meu Pai amado, manifestar. Possa, meu Pai amado, ungir-nos, meu Pai. Fomos levantados para ungir, meu Pai amado, Senhor Deus, nossos filhos, sim, Senhor, com nossas mãos. Abençoa, meu Pai amado, Senhor Deus, nossa casa. Abençoa, meu Pai amado, a nossa parentela. Deus, visita, Ser amado, os irmãos, Senhor, que estão em seus lares. Ó, Ser amado, muitos estão angustiados com essa situação. Muitos dependem, meu Pai amado, da liberação para trabalhar. Mas também, Ser amado, precisamos descansar em Ti para não perturbar e viver em tormenta. Eu creio, Ser amado, que vai manifestar a Tua glória. Estamos aqui, Ser amado, todos os dias para declarar que o Teu amor, Senhor, Ele vai nos constranger de tal maneira. Mas nós precisamos de paz, Senhor. Precisamos, meu Pai, do Teu amor, Ser amado. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, quebrantar-nos, Ser amado, por inteiro. Faça, meu Pai amado, a Tua obra, Ser amado, em nome de Jesus. Enche, meu Pai amado, Senhor Deus. Fala conosco, Pai. Fala, meu Pai amado, a Tua obra se cumprir, meu Pai, em nós. Oh, Deus, em nome de Jesus. Venha, meu Pai amado, sobre as casas. Em nome de Jesus, faça, fala conosco. Oh Deus, guarde teus filhos. Oh, Deus, balabá. Oh, Deus. Há poder no Seu nome, Ser amado, para curar. Há poder para quebrar cadeias, Senhor amado. Nós não estamos, meu Pai, debaixo da maldição. Não estamos, meu Pai amado, Senhor Deus, vivendo debaixo de uma maldição hereditária, da maldição da lei. Nós, meu Pai amado, não fomos chamados para falar, meu Pai, maldição, mas fomos chamados para falar bênção sobre bênção. Pai, em nome de Jesus, visita, meu Pai amado, a Zeza. Ó, Senhor amado, Senhor Deus, faça, meu Pai amado, a Tua obra, Senhor. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, fazer com que ela possa suportar, meu Pai amado, essa hemodiálise. Cura ela, Ser amado, sara, transforma, edifica, vivifica. Faça, meu Pai amado, uma grande obra, Senhor, em nome de Jesus. Venha falar, meu Pai amado, e manifestar a Tua glória, Senhor amado, em nome de Jesus. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, fazer, meu Pai amado, com que Tua obra, Ser amado, na Rosana. Venha, meu Pai amado, Senhor Deus, ajudar ela, meu Pai amado, a passar por essa fase, Ser amado, difícil, de hemodiálise, em nome de Jesus. Oh, Ser amado, Senhor Deus, apresento mais uma vez a Zeza, Pai amado, que a tia do Diego, Senhor, que a Tua obra, meu Pai, manifeste na vida dela, seja para o que for, seja para a libertação, seja para a cura, manifesta, meu Pai, a Tua grande obra,
Visita, meu Pai amado, cada um dos meus irmãos que estão, meu Pai amado, assim, ó Deus, carentes, meu Pai, das suas orações. Visita, meu Pai amado, os pastores. Venha, meu Pai amado, dar o desfrute. Se eles estiverem reunidos em teus lares, sejam os melhores dias da vida dele, Pai. Ó Deus, não podemos viver por aquilo, meu Pai, que estamos vendo, mas precisamos viver pela fé. Oh, Pai querido, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. É, Senhor. Aleluia. Aleluia. Temos escutado cadeias quebrar, Senhor. Cadeias quebrando. Oh, glórias. Queridos, em nome de Jesus, eu quero orar pelos dizimistas, quero orar pelos ofertantes, quero orar pelos contribuintes que a tua igreja tem necessitado. Pai, em nome de Jesus, venha, meu Pai amado, sobre cada um que entregou os seus dízimos, meu Pai, entre esse domingo e hoje, Senhor. Nós buscamos, nós recebemos, ser amado, em nossa conta. Deus, não quero constranger nenhum deles, Pai amado, que deram, mas também não quero desonrá-los, Pai. Mas eu creio que eles têm aprendido, Senhor amado, em plantar a semente. Muitos têm se manifestado, Senhor amado, e têm plantado, Senhor amado, a tua semente. Senhor amado, aos irmãos, Senhor, que estão desempregados, abre as portas. E ao abrir, Senhor amado, que eles possam encontrar fidelidade e amor na sua obra. Senhor amado, sustenta eles, Pai. Senhor amado, eu creio que esse emprego será guardado não por uma palavra, um decreto do governador, mas esse emprego está guardado simplesmente pelo teu amor e pelo teu poder. Senhor amado, eu creio que vai manifestar, que vai ser glorificado o seu nome, o seu poder, a tua unção. Até aqui tem ajudado a tua igreja e eu creio, Pai, que viveremos e passaremos mais uma vez por isso, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Que o Senhor possa manifestar a glória sobre mim e sobre você. Amém? Até amanhã. Deus te abençoe. Vai saindo aos poucos aí. Enquanto isso, nós vamos deixar um louvor aí para você louvar também. Em nome de Jesus. As cadeias estão sendo quebradas.